Compre TV sempre com as principais dicas e novidades do setor. Hoje a gente traz aqui nesse vídeo para vocês a avaliação do Peugeot 408. Mas essa versão aqui que a gente vai mostrar para vocês tem alguns diferenciais, porque essa versão aqui é a Business Pro. E o que é que tem essa versão Business Pro? Hoje a versão Business Pro é a versão de entrada do Peugeot 408. Só que essa versão aqui também está disponível para o mercado de PCD, que é o mercado de pessoas com deficiência. Portanto, tem a isenção de alguns impostos para você comprar o carro com preço mais barato. Mas antes da gente entrar na questão do preço, vamos mostrar o que é o 408 Business Pro. Como a versão de entrada, por incrível que pareça, não é um carro pelado. De cara, o que a gente já pode perceber aqui no carro é que, mesmo sendo uma versão de entrada, ele traz as luzes de posicionamento diurno em LED, que desobriga você de usar o farol aceso na estrada, por exemplo. Além disso, ele também traz as rodas em liga leve. Ainda que sejam de 16 polegadas, nós temos a roda de liga leve. Isso porque alguns carros do mercado PCD trazem roda de ferro com calota. Mas ele ainda tem mais algumas coisas, como por exemplo, o repetidor da seta aqui no espelho retrovisor lateral. Isso aqui é um item de segurança importante. As lanternas traseiras têm iluminação parcial em LED. O que seria essa iluminação parcial? Luz de freio e luz de seta são lâmpadas halógenas. Já a iluminação de lanterna e a luz de ré acontecem por iluminação LED. Detalhes interessantes do 408 é que, ainda que ele não tenha assim aquele design muito bonito ou muito moderno, ele é um carro bastante funcional. Ele tem um entre-eixos longo e traz todos os equipamentos essenciais para você ter um bom conforto no carro, que a gente já vai conhecer eles. Uma das coisas mais legais no 408 é justamente a sua motorização. Estamos falando de um motor 1.6 turbo com injeção direta. Detalhe, hein? Motor turbo flex, isso mesmo, você pode usar com etanol ou com gasolina. E o motor não decepciona. São 166 cavalos de potência na gasolina e 173 cavalos de potência no etanol. Então, potência realmente não falta no modelo. Além disso, o torque também é bem interessante. São 24 kgfm de torque já a partir de 1.400 rotações. Então, quer dizer, você saiu da marcha lenta, você já tem força total no motor. Junto com esse motor aqui, pessoal, vem um câmbio automático de 6 marchas. Diga-se de passagem, um câmbio de qualidade. Agora, esse conjunto todo aqui tem algumas coisas que realmente convencem. A aceleração de 0 a 100 é em pouco mais de 8 segundos e a velocidade máxima de 215 km por hora. E de quebra, você ainda leva um carro que é etiqueta A na categoria pelo programa de consumo do Imetro. Mesmo o 408 Business Pro sendo uma versão de entrada, ele traz, por exemplo, os sensores de estacionamento no para-choque traseiro. E são 4 sensores. Isso porque tem carros que só trazem 3 sensores. Além disso, a chave multifuncional tem aqui a abertura do porta-malas. Detalhe interessante, pessoal, o porta-malas só tem 2 formas de ser aberto. Ou você usa a chave nesse botão aqui central, ou você usa um botão lá dentro no painel. Infelizmente a Peugeot esqueceu de colocar aqui um botão aqui do porta-malas. Mas quando a gente olha o porta-malas, a gente nota algumas coisas interessantes. Tá vendo aqui a dobradiça do porta-malas? Ó, ela é pantográfica, ela não invade o porta-malas, tá vendo? Aqui, ó, elas ficam na parte externa e não invadem. Então, assim, você pode encher o porta-mala à vontade, que não tem perigo de dobradiça bater no meio da mala no momento de fechar o porta-mala. Além disso, são 526 litros. 526 litros, podemos dizer aí que é uma das maiores capacidades de porta-malas na categoria de sedã médio. Como um bom sedã médio, o 408 Business Pro tem, entre outras coisas, um bom espaço na parte traseira. Isso graças ao entre-eixos de 2.71, um dos maiores da categoria. Além disso, o carro vem com 3 encostos de cabeça individuais e também cinto de 3 pontos nas 3 posições, inclusive quem vai sentado na frente. Além disso, você tem o sistema que você pode rebater aqui os bancos
na proporção 2/3 e 1/3, e ainda existe um pequeno porta-objetos aqui para as pessoas de trás acomodarem alguns objetos. Ou ainda existe a opção dos guarda-mapas, que são bastante espaçosos também nas laterais. Vamos conhecer os vários equipamentos do 408 por dentro. De cara, o que a gente vê aqui, ó, na porta, são os vidros elétricos. Detalhe interessante que todos os vidros possuem simples toque para abertura e fechamento. Isso porque muitos carros não têm essa função, ou tem apenas no motorista. Aqui nós também temos o programa de estabilidade eletrônico, que é de série no 408. Esse botão aqui é para você desligar o programa de estabilidade. Outros detalhes também que a gente já percebe aqui no 408, o câmbio automático tem, por exemplo, a função Sport ou a função Eco. Então basta você pressionar aqui um botão para você escolher o comportamento do câmbio. Também notamos aqui um console cheio de porta-objetos, como vocês podem ver. Aqui nós temos aqui uma tomada 12 volts e um pouquinho mais para frente aqui, do lado aqui do porta-moedas, nós temos a entrada auxiliar e USB do rádio. Então, ainda que o carro não tenha uma central multimídia, você consegue ligar, por exemplo, um pendrive ou fazer uma conexão por cabo P2. O ar-condicionado nessa versão aqui, ele é manual. Então, você não tem a opção do ar automático Bisone que você encontra na versão Grife. Então, outro detalhe é o rádio, que substitui aqui, no caso, a central multimídia de uma versão mais completa. Então você tem apenas um rádio CD player com as possibilidades de conexão de celular por Bluetooth. O painel é bastante convencional aqui no 408, como vocês podem ver. A iluminação é laranja, aliás, é uma iluminação, digamos assim, um pouco antiga, mas isso se justifica uma vez que nós estamos falando de um carro com custo-benefício. Temos ainda aqui, ó, no carro de série, o controle de cruzeiro, que você tem duas funções. Então você tem a função do cruzeiro, que é a função normal, você programa uma velocidade na estrada e ele mantém essa velocidade, e tem a função aqui do limitador de velocidade. Então dentro da cidade você programa aí uma velocidade máxima e o carro só acelera até essa velocidade. Então são duas funções em uma. Do outro lado do volante, a gente tem aqui o comando satélite de interação com o rádio. Então você pode alternar as fontes, acessar memórias, avançar música e controlar o volume. 408 também que tem, por exemplo, ajuste de altura e profundidade do volante. Então tem muitos carros aí que só tem, por exemplo, o ajuste de altura, não oferecendo profundidade. O porta-luva também tem um bom espaço interno, por assim dizer, considerando a média de espaço que a gente encontra aí na categoria. Como nós estamos falando de uma versão de entrada, o espelho não é autocrômico, ele é manual. E a iluminação interna do carro usa, por exemplo, lâmpadas halógenas, não tem iluminação em LED. Ainda assim, o que a gente pode perceber aqui dentro do 408 é que mesmo nós estamos falando de uma versão de entrada, e inclusive essa que é exatamente a versão vendida para o mercado PCD, a gente consegue ver uma oferta de equipamentos muito boa, considerando a proposta da versão. Bom, agora a gente está aqui a bordo do 408, vamos dirigir o carro para vocês verem como é que é. O carro é automático, que é um grande conforto aí, câmbio automático de 6 marchas. O silêncio interno é, digamos assim, muito bom, considerando a média da categoria. Poderia ser mais silencioso, mas digamos que o 408 fica na média. Outro detalhe que chama atenção é a suspensão um pouco mais firme do 408. Isso porque o 408 é uma espécie de primo irmão do C4 Lounge, o modelo da Citroën. Aliás, os dois carros são montados na mesma fábrica na Argentina. Então o 408
tem muitas peças em comum com o C4 Lounge. Agora, a diferença básica entre o C4 Lounge e o 408 é justamente esse ajuste fino de suspensão. Enquanto a Citroën vai para um carro mais confortável, digamos assim, com um acabamento um pouco mais primoroso, a Peugeot faz a escolha de um veículo com ajuste de suspensão mais esportivo e também tem um acabamento, digamos assim, levemente mais rústico. Então essas são as diferenças principais entre os dois modelos. Quando a gente olha para toda a categoria, ainda assim o 408 também tem um ajuste de suspensão um pouquinho mais firme, o que acaba agradando uma grande parte dos clientes, já que esses clientes são geralmente homens. Portanto, é muito comum você ver 408 dirigido por homem e menos dirigido por mulher. A suspensão do carro também consegue se sair bem no que diz respeito a lombadas e valetas. Evidentemente, não dá para abusar, nós estamos num sedã, então se você ultrapassar uma velocidade moderada para superar lombadas, a parte da frente do carro vai poder raspar no chão. De qualquer forma, o banco do carro, a posição ao volante e a suspensão tem um conjunto, digamos assim, bem entrosado. Então não vai decepcionar, mas também não dá para esperar muita coisa do conjunto. Então digamos que o conjunto total fica na média no que diz respeito a conforto, estabilidade e também suavidade na hora de você rodar com o carro. Na estrada é o lugar onde o 408 Business Pro mostra realmente o seu valor. O motor de até 173 cavalos é realmente muito bom para quem espera desempenho. Aliás, são poucos os carros na categoria de sedã médio que conseguem entregar um desempenho superior ao 408 Business Pro. Isso porque o motor 1.6 turbo realmente é muito eficiente para quem está procurando desempenho e ao mesmo tempo consegue ser econômico. Afinal de contas, a tecnologia de injeção direta, além disso, mais somada ao turbo, faz do carro bastante econômico na hora de fazer uma condução com velocidade moderada. Você consegue com gasolina médias de até 15 km por litro na estrada, mesmo com o ar-condicionado ligado e duas pessoas a bordo do carro. Portanto, é uma escolha bastante racional o 408 para quem procura um carro com um bom desempenho, aliás, um ótimo desempenho e também um bom nível de consumo. Bom pessoal, agora a gente vai fazer um teste de aceleração aqui de 0 a 100 com o carro, estamos na estrada e vamos até pegar uma subida para vocês verem o quanto esse conjunto é bastante rápido. Vamos lá, aceleração total de 0 a 100. Km por hora. Então, como vocês podem ver, estamos falando de um carro que realmente entrega um desempenho próximo de modelos esportivos. O 0 a 100 do carro oficial pela montadora é pouco acima de 8 segundos. Ou seja, é melhor, é muito melhor do que a maioria dos concorrentes direto, superando, por exemplo, o Corolla ou ainda o Civic aspirado. Na prática, o 408 tem 3 modos de programação. Tem o modo esportivo, apertando a tecla S, aí as marchas vão ser trocadas com rotações mais elevadas. Tem o modo normal de condução e ainda existe o modo Eco, que quando você aperta o botão, acende uma luz no painel Eco. E aí, neste caso, o carro vai se comportar de maneira bem mais mansa, ou seja, as marchas vão ser trocadas mais rapidamente e a programação do motor vai fazer com que ele fique mais suave na condução, consequentemente mais econômico. Então você tem 3 modos que você pode escolher livremente, simplesmente apertando botões no câmbio.
nesse carro é a capacidade de retomar a velocidade. Então vamos dar um exemplo para vocês. Eu vou reduzir aqui para 70 km por hora aqui na rodovia e vou acelerar com bastante força para a gente chegar rapidamente a 130. Veja como o procedimento é bem rápido no 408 THP. Pronto, já chegamos a 130. Ou seja, um carro extremamente rápido para situações de ultrapassagem, por exemplo. Como vocês puderam ver, o 408 Business Pro é realmente um carro muito interessante no quesito custo-benefício. Ainda que o seu design não seja aí o mais moderno ou o mais charmoso do segmento, a questão de custo-benefício é realmente imbatível. Ainda mais quando a gente vê o preço do carro. Para pessoa física, esse carro aqui no site da Peugeot tem preço sugerido de R$ 69.990. Mas, se o carro for para o programa PCD, que é o programa de pessoas com deficiência, ele sai por apenas R$ 48.000. Assim, o 408 Business Pro é o carro mais completo do mercado brasileiro para pessoas que compram carros no programa de PCD. Além disso, estamos falando de um carro muito potente, com um desempenho realmente impressionante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal Comprecar TV. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e confiram sempre com a gente as principais dicas e novidades do setor na Comprecar TV. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.